Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa aula. E se você lembra da aula passada, a gente estava falando sobre equações paramétricas e particularmente a gente estava falando sobre um assunto muito interessante que era cálculo diferencial usando equações paramétricas. Agora a gente vai falar sobre cálculo integral. A gente vai começar a falar sobre cálculo de áreas e a gente sabe que a área sobre uma curva, quando y é igual a fx de um intervalo a até b, ela é dada por essa fórmula aqui, que é uma integral, que ela descreve a área sobre essa curva. Em que fx é maior ou igual a zero, se a curva for dada por equações paramétricas de x igual a ft e y igual a g de t, e o nosso intervalo de alfa até beta, que delimita esse parâmetro, a gente vai ter isso aqui. Lembrando que eu mudei o intervalo aqui de beta para alfa. E a minha função g de t, e no caso meu dx aqui, ele vai ser substituído por meu f de t dt. Então, mais uma vez, a gente consegue calcular a integral, assim como a gente fez lá um cálculo de taxa de variação ou de tangente, sem ter que eliminar o parâmetro. Então, a gente vai ver um exemplo agora para aplicar essa fórmula que a gente acabou de ver. Então, no exemplo 3, a gente vai calcular a área sobre o arco de uma ciclóide. A ciclóide é aquela figura que a gente já viu nos exemplos anteriores, e o nosso intervalo é de 0 a 2π. Então, as equações são parametrizadas em y e x, e a gente já aprendeu a fazer isso. Então, vou só escrever aqui. E para substituir na fórmula, no caso dx, eu vou ter que derivar a equação parametrizada x. Então, derivando termo por termo, eu uso a regra do produto, como a gente já conhece. Então, aqui eu obtenho r é igual a 1 menos cosseno de θ igual a dθ, apagando aqui o outro lado. Então, a área é igual a integral de 0 a 2π. E agora eu escrevo a fórmula de y sobre dx, né? E eu vou ter que substituir o parâmetro y para a equação parametrizada e dx que eu já calculei. Então, dx que é igual a r vezes 1 menos cosseno de θ, fecha parênteses, vezes dθ. Então, a área ela é igual, vamos multiplicar, você deve ter percebido que tem r ali, né? R quadrado, r é uma constante e ela vai sair da integral. E dentro da integral, 1 menos cosseno de θ vezes 1 menos cosseno de θ é 1 menos cosseno de θ ao quadrado. Perdão, tem um erro aqui. Deixa eu apagar aqui. É 1 menos cosseno de θ ao quadrado, não cosseno de θ ao quadrado. Ok, então corrigindo aqui, abre parênteses, 1 menos cosseno de θ ao quadrado, ou seja, os dois termos ao quadrado, né? Então, para ficar mais simples de resolver, eu teria que tirar o produto desse 1 menos cosseno de θ ao quadrado, né? Que vai ficar 1 menos 2 cosseno de θ mais cosseno ao quadrado de θ vezes dθ. Ficou um pouco apertado aqui, vamos repetir a fórmula aqui para ficar mais claro. Então, a área que é igual a r quadrado vezes a integral de 0 a 2π, 1 menos 2 cosseno de θ mais cosseno ao quadrado de θ vezes dθ.
Então, ok. Para integrar essa fórmula aqui, eu vou ter que substituir um termo aqui que talvez complicaria um pouco mais para integrar. Esse termo aqui é cosseno ao quadrado de θ. Então, vou fazer aqui embaixo separado. Eu conheço essa identidade trigonométrica, né, que é cosseno de 2x é igual a cosseno menos quadrado de x menos seno quadrado de x. Então, substituindo o seno ao quadrado de x, eu vou chegar a essa fórmula aqui, vou fazendo um pouco rápido, né, porque a gente não precisa se apegar tanto a isso. E assim eu consigo substituir cosseno ao quadrado de x usando essa identidade trigonométrica. Então, agora fica mais simples de integrar esse valor, já que eu substituí cosseno ao quadrado de x. Lembrando que eu usei essa identidade trigonométrica para poder substituir cosseno ao quadrado de θ, né? Escrever x aqui é somente por vamos dizer, mera formalidade. Então, substituindo o valor que a gente já calculou na fórmula, então aqui um pequeno erro, é θ, não é x, tá? X eu só usei para demonstrar a identidade trigonométrica, então ok. Então agora fica mais simples de resolver. Então a área é igual a r quadrado vezes a integral de 0 a 2π, 1 menos 2 cosseno de θ, mais meio de cosseno de 2θ. Então agora, já integrando, né? 1 vai ser igual a θ, menos 2 cosseno de θ, 2 é uma constante, então integral de cosseno de θ é seno de θ, integral de meio é igual a θ dividido por 2, né? E a integral de cosseno de 2θ é igual a meio de seno de 2θ. Isso a gente vai perceber se fizer uma substituição, né? Então já pulei algumas etapas aqui, mas são etapas simples. Então somando, θ mais meio de θ dá 3 sobre 2θ. Então ok. Eu já integrei, agora só falta substituir o intervalo de integração, né? Então a área é igual a r quadrado. Então, substituindo primeiro por 2π, né? Vai ficar 3 meios dividido vezes 2π, menos 2 seno de 2π, mais 1/4 seno de 2π, que vai ser equivalente a 4π, menos, eu vou substituir no outro intervalo de integração, 0, né? Então, todo outro termo vai ser 0. Então, ok. Então, aqui, seno de 2π é 0, seno de 4π também é 0. Dividindo 2 por 2, a minha área vai ser r quadrado, perdão, vezes 3π. Então, a área vai ser 3π r quadrado. Então, essa é a área da figura que a gente precisava calcular. A área sobre o arco de uma cicloide. Então, nós já aprendemos a calcular o comprimento de áreas delimitadas por equações paramétricas. Agora a gente vai calcular o comprimento de arcos.
Então, o arco, como desenhei aqui em cima, ele poderia muito bem ser calculado seu comprimento se eu tivesse uma linha que eu pudesse passar por esse arco e depois estender. Eu poderia facilmente calcular a distância. Acontece que nem em todas as situações nós podemos fazer isso e em algumas isso se tornaria impraticável. Então, óbvio que a gente tem que procurar uma outra forma de calcular esse comprimento. Então, a gente supondo uma curva C qualquer, definida por uma equação função de x, onde f é contínua no intervalo delimitado entre A e B. Então, aqui é a nossa curva. Vou mudar de cor aqui para ficar mais visível os pontos. Aqui é o nosso ponto A. E delimitando alguns pontos aqui em cima da nossa curva, P0, P1, P2, e respectivamente no eixo X, X2, XI menos 1, XI e B. Então, nosso intervalo de A até B, a nossa função que delimita essa curva é fx, e se eu pudesse isolar um pequeno intervalo compreendido entre compreendido entre A, aqui meu ponto A, e meu ponto x2. A gente poderia fazer o seguinte, separar esse nosso subintervalo aqui, que eu isolei um intervalo compreendido entre A e B, agora é A e x2, e se eu pudesse traçar aqui pequenos retângulos. Seriam mais ou menos pequenos retângulos, são pequenas extensões aqui de retas que eu vou fazer para calcular esse comprimento, né? Que eu sei que eu consigo calcular muito bem comprimentos de retas, de arcos, é o que a gente está tentando agora. Então, meu comprimento é a somatória desses subintervalos, P0, P0, P1, P1, P2, enfim. E o que a gente percebe aqui é que quanto mais subintervalos eu pego, ou seja, quando esse número de subintervalos ele tende a infinito, mais preciso vai ficar a minha soma, né? Essa soma eu sei que eu posso calcular aqui pela distância entre dois pontos, coisa que a gente já sabe muito bem na geometria analítica. Eu coloquei, óbvio, o valor em módulo aqui. O que a gente precisa tomar ciência é de que esse valor, ele, de certa forma, não é tão óbvio assim. Então, por isso eu preciso aplicar esse teorema aqui, o teorema do valor médio. Os intervalos entre x, óbvio, eu posso calcular muito bem. Mas essas pequenas distâncias entre P0, P1, P2, eu vou ter um pouco mais de trabalho para calcular isso. E o teorema do valor médio que eu vou utilizar, ele diz basicamente o seguinte: eu tenho uma reta entre A e B, e se f ela for contínua, nesse meu intervalo fechado entre A e B, e derivável também, ou seja, uma função de classe C1, derivável nesse meu intervalo entre A e B, intervalo aberto, óbvio. Vamos apagar aqui que tem um pouco mais de espaço. Então, a conclusão do meu teorema. Então existe, né? Existe C, que é tal um ponto, perdão, existe C, que é um ponto qualquer, tal que C é paralelo a os meus pontos A e B. Então, se C é paralelo aos meus pontos
A e B e suas respectivas coordenadas, significa que eu tenho uma derivada aí, pelo menos uma derivada com a mesma inclinação desses dois pontos. Esse basicamente é o teorema do valor médio, ou seja, eu tenho pelo menos uma derivada paralela, ou seja, com a mesma inclinação desses dois pontos, A e B. Bom, e para que isso serve até o momento? A gente já vai ver o porquê exatamente. Se eu generalizar aqui para um xi qualquer, escrever aqui meu f de xi, ou seja, minha inclinação nesse ponto xi, eu posso calcular a derivada nesse ponto, que corresponde à inclinação dessa reta. E o que essa minha inclinação vai me dar? Óbvio, né? A gente já vai perceber aqui, rearranjando a fórmula aqui, passando o x, multiplicando. Isso aqui vai ser meu ΔY i qualquer, vezes a derivada no ponto xi, vezes meu ΔX. Então, esse meu ΔY, que é justamente a minha variação lá daqueles pequenos intervalos de P, aqui, esses meus pequenos intervalos, eu vou substituir na fórmula do cálculo de distância entre os pontos. E assim eu consigo calcular. Então aqui, retornando. Então, retornando aqui ao meu cálculo dessa distância sobre os intervalos P, que vai me dar comprimento do arco. Então agora a gente pode escrever assim, xi menos xi menos 1, que é um ponto genérico qualquer, mais meu yi menos yi menos 1, que agora com o teorema do valor médio não vai ser mais problema para calcular. Então reescrevendo aqui embaixo. Então, meu ΔX, né? Mais, e agora eu escrevo ΔY, xi, né? E agora repetindo novamente, reescrevendo aqui, a raiz de ΔX i ao quadrado mais agora eu reescrevo utilizando aquela fórmula vamos dizer assim, aquela fórmula que eu calculei com o teorema do valor médio, substituindo aqui. Fica em função da minha inclinação no ponto xi e ΔX, que não são difíceis de calcular. Agora, então, vamos colocar aqui esse valor em evidência, né? O valor em evidência que eu estou me referindo é ΔX. E ele é ao quadrado, né? Como tá uma raiz, eu posso eliminar esse membro da raiz e escrever assim: 1 mais, abre colchetes, f, a derivada que é no ponto xi ao quadrado, vezes ΔX. Então L, que é o meu comprimento, né? Que é igual ao limite, quando esse número de termos tende ao infinito, da somatória de PI menos I menos 1 até PI. Então esse meu limite, quando n tende ao infinito,
dessa somatória que eu posso escrever assim. F', tá um pouco curto aqui. Vamos só apagar aqui. Apagar. Ok. Vou escrever aqui embaixo. Então, novamente, meu comprimento do arco, que é igual ao limite, quando esse número de parcelas tende a infinito, né? Que é a somatória de n termos, que é a raiz de 1 mais, abre, x, que é a derivada no ponto xi, asterisco, ao quadrado vezes delta x. Ok, então vamos reescrever aqui. Essa somatória eu posso convertê-la numa integral, né? Pela definição de integral. E a minha fórmula vai ficar assim: f' x ao quadrado vezes diferencial de x. Então, se eu mudei para integral, eu tenho que escrever agora uma diferencial no lugar de delta, né? Seja um termo infinitesimal. Então aqui eu posso escrever assim, usando a notação de Leibniz. Essa aqui é a minha fórmula. E ok, pessoal. Então agora e a gente vai precisar, óbvio, definir isso para funções paramétricas, e a definição ela não muda absolutamente nada. Se levar em conta o fato de agora que a gente vai estar tratando de equações parametrizadas. Então, desenho uma curva aqui qualquer e, vamos dizer assim, tenho que frisar que essa definição ela é válida até mesmo quando eu não posso expressar esse meu arco em função de uma função de uma variável x qualquer, né? Ou seja, não necessariamente precisa ser uma função para que essa fórmula tenha validade. Então, o comprimento aqui ele continua sendo o limite, né, desses números de termos, dessas parcelas P0, P1, P2, que são as somatórias desses termos vão resultar no comprimento do arco. Então, eu reescrevo a mesma definição, e como a gente já viu a aplicação do teorema do valor médio, a gente vai pular essa etapa quando deduzir a fórmula aqui novamente. Então, deixa eu apagar essa parte aqui. Ok. Vou usar uma outra cor. Então, aqui. Só frisando novamente que a gente vai aplicar o teorema do valor médio. A gente está vendo que é a mesma situação, só muda o fato de que agora a gente está tratando de curvas definidas por equações parametrizadas. Então, o meu intervalo aqui de TI 1 até TI e agora vamos colocar aqui um valor para f de t.
Só para aplicar novamente o teorema do valor médio. Só que agora, como mostrei, está tratando de parâmetros, né? Então, onde meu ΔXi é igual ao meu xi menos xi menos 1. E meu ΔY é igual ao meu yi menos yi menos 1 índice, né? Como eu estou tratando de equações paramétricas, meu ΔX vai ficar assim, a gente já viu por quê, né? Aqui, ΔT. Então, óbvio que meu ΔY vai ser escrito assim. ΔT. Ok. Então eu vou precisar novamente aqui pagar. Vou apagar aqui esse outro lado. Apagando. Continuar aqui. Então, meu comprimento desses subintervalos aí vai ser dado pela mesma forma que a gente viu antes. Escrevendo aqui ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Escrever aqui embaixo. Continuando. Como são equações paramétricas, eu vou precisar substituir esses termos. Então, lembra aqui que o nosso esforço todo é para calcular as derivadas, integrais, comprimentos de arcos, com parâmetros, sem precisar eliminar esses parâmetros. Então, assim, vamos reescrever aqui já com os parâmetros. Então, continuando aqui embaixo, a raiz F' ΔT. Eu vou colocar ΔT em evidência. Como ΔT está ao quadrado também, eu vou separar o radical aqui, né? Eu vou me tirar já do radical, então ΔT mais rápido, né? Então o comprimento desse arco é igual ao limite da somatória desses números de termos. E vou escrever assim, como a gente viu no exemplo anterior. Então, escrevendo aqui. Vou colocar um colchete aqui para não confundir.
ok, vezes ΔT. Então, o comprimento, já que ele é a somatória desse número de termos, eu posso escrever como uma integral, já que é a definição de uma integral isso. Então, escrevendo aqui, quadrado, eu coloco o dt diferencial aqui, já que a gente já está falando de uma integral, né? Então essa é a minha fórmula. Deixa eu apagar aqui para continuar. Então, vamos escrever aqui um pouco melhor essa fórmula. Meu intervalo é de alfa até beta, da integral de raiz da minha função paramétrica f, né? Eu vou escrever isso como dx dt, e g de t eu vou escrever isso como dy dt quadrado. Ok. Ok, então agora no exemplo 4, a gente vai encontrar o comprimento de um arco da cicloide. Então, escrevendo aqui, o intervalo é de 0 até 2π, e as minhas funções parametrizadas de uma cicloide eu já conheço, tanto de x e y, a gente viu como deduz isso, viu também o que é uma cicloide, e meu comprimento é toda essa extensão aqui, de 0 até 2π. Vamos aplicar aqui essa fórmula. Antes de aplicar, óbvio que eu tenho que encontrar dx dθ, porque eu tenho que substituir naquela fórmula que a gente acabou de deduzir. Então, derivando x em relação a θ, eu vou obter essa equação, e y em relação a θ, vou obter a seguinte equação. R é constante, então derivada de 1 é 0, derivada de cosseno é menos seno, então vai ficar positivo aqui. Então, meu comprimento vai ser igual a integral de 0 até 2π da raiz do dx dθ ao quadrado, né? Derivada de x em relação a θ ao quadrado, mais derivada de y em relação a θ também ao quadrado, vezes dθ. Então, meu comprimento, agora substituindo os termos, vai ser essa integral aqui. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Então, substituindo aqui, então vai ficar r ao quadrado 1 menos cosseno ao quadrado, mais r ao quadrado vezes seno ao quadrado. A minha Continuando, como é comprimento de 0 a 2π, a integral dessa função de 0 a 2π, né? Então, r quadrado 1 menos cosseno ao quadrado de θ, aqui
fazer aqui. Ficar 2 aqui, né? Vamos tirar logo esse produto. O 1 menos cosseno quadrado de θ quadrado vai ficar 1 menos 2 cosseno de θ mais cosseno quadrado de θ mais r quadrado seno de θ, e a gente coloca logo r em evidência aqui, né? Já adianta bastante o cálculo. Então o r está em evidência, óbvio, ele pode sair da integral, já que ele é uma constante. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado sabe que é uma identidade que é igual a 1. Então resulta que eu vou ficar com r quadrado, que é igual a 2 menos, somando com aquele 1 ali, 2 menos 2 cosseno de θ vezes dθ. Então, vamos escrever assim. O r pode sair da raiz, já que ele está ao quadrado. Vamos colocar 2 em evidência, vai ficar 1 menos cosseno de θ vezes dθ. Vamos apagar esse outro lado aqui para ter mais espaço. Ok, então apagando aqui. Agora vamos escrever aqui do outro lado. Essa parte aqui, então, seno ao quadrado de x, a gente sabe que é igual a meio de 1 menos cosseno de 2x. Então, já que meu θ é igual a 2x, né? Essa é uma transformação que a gente vai fazer aqui para... Eu espero que simplifique mais os cálculos, né? Eu acredito que, na minha opinião, simplifica mais. Então, 1 menos cosseno de θ é igual a 2 vezes seno quadrado de θ. Θ dividido por 2, né? Já que θ é igual a 2x. Então, agora a gente já pode substituir, né? Lembrando que o meu θ agora já que o meu θ é no intervalo de 0 a 2π, então agora eu vou ter assim, de 0 a π, né? Já que fiz essa mudança de variável. E lembrando que seno de θ dividido por 2 é maior ou igual a 0. Tem que ser maior ou igual a 0. Então, vamos escrever aqui embaixo. Comprimento é igual a integral, intervalo de 0 a 2π de r vezes a raiz de 2 vezes aqui, vamos substituir, já que a gente já calculou quanto vale 1 menos cosseno de θ, né? 2 vezes seno quadrado de θ sobre 2. Então agora ficou bem mais fácil para a gente calcular essa integral, né? A gente está percebendo aí que seno quadrado de θ vai sair fácil dessa radical. Então aqui 0,2π vezes r vezes raiz de 4 vezes seno quadrado de θ sobre 2.
vezes a diferencial de θ. Vou apagar esse outro lado aqui. Apagando. Agora a gente pode calcular o comprimento. O comprimento é igual a integral de 0 a 2π de 4 vezes... Não. Vamos... Só um minuto. Vou apagar isso aqui. Não pode ser 4, que já tirei do... Não é isso. Ok. Dois vezes não é π vezes r seno de θ ao quadrado. Eu vou colocar em módulo aqui, né? De θ, já que eu tirei da raiz. A condição é que esse valor fosse entre 0 e π, então ele tem que ser positivo, por isso no módulo aqui, né? E ele tem que ser maior ou igual a 0. Então essa é a explicação do porquê do módulo. Então a nossa integral de seno de π sobre 2, seno de π não, seno de θ, desculpa. Então é 2r vezes, o r saiu da integral porque ele é constante, menos 2 cosseno de θ sobre 2, no intervalo de 0 a 2π. 2π e 0. Então, agora é só substituir o intervalo, né? 2r vezes aqui. Tem um menos aqui na frente. Então vamos colocar aqui um menos 2, parênteses, né? Cosseno de 2θ dividido por 2, né? Cosseno de θ. Então aqui vai dar negativo. Agora menos, eu vou substituir por 0, né? E aqui vai dar cosseno de 0. O resultado vai ser 1. Então fecha aqui o parênteses. Fecha colchete. Então L é igual a 2R vezes menos 2 vezes sinal de menos aqui vai dar menos 2. Então menos 2 vezes menos 2 vai ser 4, né? Então 4 vezes 2 vai ser aqui, perdão, vai ser 8R. Então o comprimento vai ser 8 vezes o raio. Ok. Então agora vamos calcular a área de uma superfície. E a área de superfície que a gente escolhe aqui é a área de uma esfera, né? Então, se a curva dada pelas equações paramétricas x, função de t, e y, g, função de t, ela está entre o intervalo beta e alfa, né?
e da nossa, vamos dizer assim, a curva que é descrita por esse, vamos dizer, esse semicírculo. E você observa que esse semicírculo aqui ele faz um giro, né? Um giro nesse sentido de Z, embora a gente não esteja considerando Z, ele quando gira em direção de Z, ele descreve uma esfera e é a superfície dessa esfera que a gente vai calcular. Então, essa área dessa superfície, que eu posso descrever aqui tanto em função de aqui 2xy, 2πy ds e 2πx ds. Eu escrevi tanto em relação a x como y porque ela pode girar em relação a ambos os eixos. E o meu cálculo de área, a fórmula vai ficar muito semelhante com o que eu vi anteriormente. Então deixa eu apagar aqui. Estou escrevendo aqui, deixa eu tirar isso. Então, meu exemplo 5. No exemplo 5 a gente vai fazer o seguinte, mostra que a área da superfície de raio R é 4π r quadrado. Sabe que é a área de uma esfera, né? A área superficial. Então, vamos fazer o seguinte. Escrever aqui. Um x que é r cosseno de t, y, que é r seno de t, ambas são equações parametrizadas, que estão delimitadas entre o intervalo 0 e π. Então vamos calcular a área. A gente vai usar y porque ela gira em torno de x, né? Então, escrevendo aqui a nossa fórmula. dt. O nosso intervalo é de 0 a π. Então, agora eu tenho 2π vezes y, eu já vou substituir pela minha equação paramétrica, r vezes seno de t, e eu tenho que calcular, no caso dx dt, né? Eu sei que vai ser igual a menos r seno de t ao quadrado, e dy dt r cosseno de t. Note que eu só derivei as equações paramétricas e substituí na forma. Então agora apagando aqui, vamos escrever o resto do cálculo. Então, minha superfície é igual. Eu vou tirar aqui da integral, 2π, 0π, r vezes seno de t,
vezes a raiz de r quadrado. Vou colocar r em evidência, né? Assim a gente vai ter aqui seno quadrado de t, que era negativo, eu posso escrever positivo já, mais cosseno quadrado de t, vezes dt. Esse cosseno quadrado de t mais cosseno quadrado de t, eu sei que é uma identidade trigonométrica que é igual a 1. Né? Vamos escrever aqui 2π, que é a integral de 0 a π, vezes r, vezes seno de t. Então, meu r já sai desse radical aqui, ele ao quadrado. Eu, seno quadrado de t mais cosseno quadrado de t é 1. Então, assim, 2π vezes r quadrado, vai sair da integral porque é uma constante, vezes integral de 0 a π de seno de t dt. Então, isso é igual a 2π r quadrado, abre parênteses, seno de integral de seno de t menos cosseno de t, de 0 a π. Então, a minha área é igual a 4π. Deixa eu detalhar melhor essa parte, não vamos pular. Detalhar um pouquinho mais aqui, eu acho que é necessário. Então aqui, menos cosseno de π, né? Vai ser igual a menos 1, menos cosseno de 0, que vai ser igual a 1. Deixa eu ver aqui. Vou colocar um colchete aqui para não confundir. Então, igual a 1. Ok, agora acho que fica mais claro. Então, minha área é 2π vezes r quadrado vezes 2, que resulta que é 2 vezes 2, 4. Então, a minha área é 4π r quadrado, que é a área da superfície de uma esfera. A gente fica por aqui. Obrigado.